a meditação a fazer parte da sua vida? Muito bom. Bom, a meditação entrou na minha vida. Como você falou, eu deixei a arquitetura em 2008. Eu fui trabalhar num centro de estudos de espiritualidade. E lá dentro eu fui evoluindo, aprendendo, me tornei professora, instrutora, mentora. E em 2014, eu estava morando em Israel. De repente estourou uma guerra. E é uma coisa muito diferente da nossa realidade aqui do Brasil, né? A gente tem os nossos perigos, então, de repente, a gente se depara com um perigo que não faz parte da nossa realidade. Sim. Tocava uma sirene uma vez por dia, que era para avisar que tinha um míssil indo na direção de onde a gente estava. E aquilo, assim, passaram-se 2 semanas com uma sirene por dia, chegava um momento que eu não conseguia mais. Eu falava, gente, eu tô no banho, eu não sei se está tocando a sirene. Eu tô dormindo com medo de se vai tocar sirene ou se não vai. Se você não está prestando atenção, né? Se em algum momento... Foi uma situação que me deixou ali muito... Você fica refém daquilo. Ninguém conversava sobre aquilo, né? Eu comecei a ficar ansiosa. Sem saber que o nome disso era ansiedade, né? É porque você ainda não tinha assistido Divertidamente 2. Pois é. E um belo dia eu acordei com uma crise de falta de ar. E eu nunca tinha tido aquilo. Aí eu fui no médico, fiz vários exames. O médico falou, olha, depois que saíram os resultados, ele falou, olha, tá tudo ótimo com você. Eu acho que você desenvolveu uma asma emocional. Eu falei, nossa. E era uma coisa que, assim, era uma crise que me dava, era uma crise de asma. Então, todas as vezes que eu ia dormir já com medo de ser acordada por aquela falta de ar. Então, começou... Fica num estado de alerta, né? O tempo todo, assim. Exatamente, o tempo todo. Ai, gente. Então, aí eu falei, bom, se é emocional, não vai adiantar. Eu usava aquelas bombinhas, né, que ele tinha me receitado. Falei, não vai adiantar nada essas bombinhas, eu vou ter que procurar um outro caminho que me ajude de fato com essa questão emocional. Aí, coloca no Google, várias coisas vão te levando para a meditação. Quando eu comecei a pesquisar sobre meditação, eu queria muito uma explicação científica, porque naquela época eu tinha um certo preconceito com meditação. Então, eu achava que para meditar eu tinha que me sentir de uma determinada maneira, me sentir mais leve, uma coisa assim, iluminada e, sabe, ter uma sensação, um arrepio. Sim, e você falando agora é muito incrível, porque quando eu fiz a meditação com você, foi isso que eu senti. Sério? Você fez aquilo ser possível em qualquer momento, de qualquer forma. E eu pensei, nossa, eu não preciso estender um tapete no chão, né? Ficar naquela posição. Eu posso só, de repente... né? Lógico, acho que deve ter formas ideais de fazer, com certeza, mas dá sim para você, sei lá, chegou no seu trabalho, antes de, né, de ligar seu computador, você ter uns minutos. Pausa. Exato. É uma pausa, são momentos de pausa. Então, eu comecei, né? Quando eu vi que vários artigos ali mostravam, então eu fui muito buscando a meditação pelo lado da ciência. Então, tá bom, a ciência fala que meditação faz bem para a saúde. Deixa eu tentar entender como que a ciência explica o que é meditação. O que significa o meu cérebro estar em estado meditativo, né? Então, eu fiquei muito interessada por esse lado mais, sabe, teórico, conceitual. Eu queria ali saber respostas, assim, claras. Então, uma das outras coisas que eu achava também era aquela, que é uma das coisas que eu escuto muito das pessoas. Eu não consigo parar de pensar. Então, eu achava, naquela época, em 2014, que para eu meditar, eu precisava parar de pensar. Então, você vai estudando, vai se aprofundando, vai conhecendo, vai entendendo melhor, você fala, não, eu nunca vou parar de pensar. Sempre vai ter alguma atividade acontecendo na minha mente. Então, aos poucos, eu fui vendo que existem formas. Eu fui estudar diferentes técnicas de meditação, tentando encontrar alguma com a qual eu me identificasse melhor. E até aquele momento você estava fazendo para você. Para mim, né? Totalmente para mim. Aí, bom, comecei a notar 2 meses depois, eu já não tinha mais essas crises. No final de 2014, eu voltei para o Brasil. Aí,
cada vez mais interessada. Eu fui fazer um curso de meditação transcendental. Aí depois eu vi um outro curso online, que era de um cardiologista de Harvard, que ele explicava o efeito da meditação transcendental para a saúde física, né, na fisiologia, o que mudava na fisiologia do corpo. Então, cada vez mais eu ia me aprofundando, me interessando. Em 2015, eu comecei a ensinar meditação naquele centro de estudos, era um centro de cabala, então eu comecei a ensinar meditação cabalística lá dentro. E em 2016, eu saí de lá por diversos motivos, mas não relacionados, né, com a meditação, enfim. Mas eu decidi abrir a Kavaná Meditação. E eu pensava assim, eu quero abrir um espaço, eu quero criar uma marca de treinamento em meditação, que eu possa ensinar a meditação de uma forma simples, que eu possa ensinar diferentes técnicas, porque para cada pessoa vai se identificar com uma forma de meditar diferente, e eu não queria que fosse atrelado à espiritualidade ou religião. E uma das coisas que eu pensava assim, empresas, né, dependendo do ramo, tem pessoas que são muito estressadas ali, que precisam entregar resultados. Então, eu sempre tinha essa visão, sabe? De falar, eu acho que o mundo corporativo em geral sofre desse mal. O estresse, né? A gente vê quantidade de casos de burnout, né? Essa exaustão mental, crises de pânico, crises de ansiedade, depressão. Então, a gente vê hoje em dia o quanto que existem de estudos que mostram o benefício da meditação em diversas situações.